É fundamental compreender que a verdadeira transformação em nós não surge apenas de uma vontade superficial. Ela brota de uma mudança profunda naquilo que acreditamos ser. A mente humana, com sua incrível capacidade de adaptação, está sempre buscando confirmar a imagem que tem de si mesma. Se essa imagem está distorcida ou limitada, os padrões de comportamento se repetem, como um eco de antigas convicções. Por muito tempo, o impulso para a mudança parecia escorrer entre os dedos. A empolgação inicial de uma segunda-feira, cheia de novas promessas, desvanecia rapidamente, e o retorno aos velhos hábitos era quase inevitável. A verdadeira virada, contudo, acontece quando a percepção interna se realinha. É preciso desconstruir a imagem mental pré-existente e, mais importante, reconstruir quem se acredita ser. Quando a mente está condicionada a uma percepção de si, ela automaticamente direciona as ações para reafirmar essa percepção. Se alguém se vê como desatento, as situações do dia a dia se desdobram de forma a reforçar essa crença. Ações impulsivas e a falta de foco tornam-se o padrão. Da mesma forma, se a convicção é de ser alguém que sempre falha, o universo parece conspirar para provar esse ponto. E a autossabotagem se manifesta de maneiras sutis, mas persistentes. Os comportamentos se automatizam, transformando-se em hábitos enraizados e impulsionados pelas crenças internas. Quanto mais se reafirma uma ideia sobre si, mais a mente busca evidências para confirmá-la. É um ciclo que se retroalimenta. A mente, de certa forma, busca economizar energia, e é mais fácil reforçar uma crença já estabelecida do que desafiá-la constantemente. Nossos padrões de ação e o cenário em que nos encontramos hoje são um reflexo direto da identidade que nossa mente abraça. Pensemos no passado. Se em algum momento houve um ganho de peso, isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de uma sequência de ações repetidas que geraram esse desfecho. O desafio de mudar se intensifica quando a mente se identifica profundamente com essa versão atual, tornando difícil o reconhecimento da pessoa que se foi um dia. A questão central não é focar apenas em alterar um comportamento isolado, mas sim em redefinir quem se é. A tentativa de mudar um hábito apenas pela força da ação, sem uma transformação interna, é como tentar esvaziar um balde furado. Você pode até conseguir por um tempo, mas a tendência é que a água volte a vazar. É por isso que muitas pessoas experimentam o efeito sanfona em diversas áreas da vida. Elas alcançam um objetivo, mas logo voltam ao ponto de partida, porque a mudança não foi na raiz, na identidade. Se o foco está em ser uma pessoa mais saudável, que valoriza o bem-estar e o movimento, em vez de apenas perder alguns quilos, a probabilidade de manutenção é infinitamente maior. A meta não é só o peso na balança, mas sim incorporar as características de alguém que se alimenta bem, se exercita e cuida de si. É a diferença entre correr atrás de um número e tornar-se a pessoa que naturalmente atinge e sustenta aquele número. O desejo de ter algo ou de alcançar um estado específico deve ser precedido pelo desejo de se tornar a pessoa que já possui aquilo. Se o objetivo é ter um corpo em forma, a pergunta a se fazer é: quem eu preciso ser para ter esse corpo? Essa pessoa tem disciplina para o treino, cuida da alimentação, bebe água em abundância. A jornada, então, não é sobre as ações isoladas para emagrecer, mas sobre encarnar a pessoa que já vive essas qualidades.
A primeira etapa para qualquer transformação é o autoconhecimento. Para onde queremos ir, se não sabemos onde estamos? É crucial identificar a identidade que se sustenta hoje, as crenças arraigadas e os elementos que clamam por mudança. Sou preguiçoso, sou procrastinador, não me comunico bem. Reconhecer essas autoimagens é o ponto de partida. O segundo passo é a redefinição da narrativa interna. O vocabulário que usamos para descrever a nós mesmos molda nossa realidade. Se o hábito é dizer sou viciado em doces, a mente reforça essa ideia. O desafio é interromper essa repetição e começar a semear novas sementes na fala interna. Em vez de sou desorganizado, diga estou me dedicando a ser mais organizado ou estou aprendendo a viver com mais organização. Essa simples alteração na linguagem interna cria um novo caminho. A terceira etapa é construir evidências para essa nova narrativa. Se a meta é ser mais organizado, comece com pequenas ações diárias que comprovem essa nova identidade. Arrumar a cama, não deixar louça na pia, organizar um armário. Essas ações, por menores que pareçam, são tijolos na construção do novo eu. Cada evidência, por mais sutil que seja, reafirma a identidade desejada e reforça o caminho que a mente está começando a traçar. Por fim, o quarto passo é a valorização do processo. A mudança não é um evento único, mas uma jornada contínua. Comprometer-se com o progresso, e não apenas com o resultado final, é essencial. A transformação leva tempo. A versão atual de si foi construída ao longo de anos. A paciência e a persistência em cada etapa, em cada pequeno avanço, são cruciais para que a mudança seja sólida e duradoura. Não é sobre alcançar o objetivo e depois relaxar, mas sim sobre incorporar a identidade que vive e sustenta esse objetivo. Entender que a repetição emocional solidifica os caminhos internos que moldam nossa identidade é um insight poderoso. Quando agimos de forma alinhada com a pessoa que queremos ser, e essa ação é acompanhada de um sentimento de congruência, de isso faz sentido para mim, a mente começa a registrar essa nova realidade como verdadeira. É como se estivéssemos reescrevendo o roteiro da nossa própria vida. Cada escolha, cada palavra que dizemos sobre nós mesmos e cada ação que empreendemos com essa nova perspectiva contribui para a formação de um novo eu. Esse alinhamento entre o que se acredita, o que se sente e o que se faz é o motor da transformação. A mente, então, passa a reconhecer essa nova identidade como a realidade vigente. E quando isso acontece, o impacto se estende por todas as áreas da vida. A saúde, o corpo, o trabalho, os relacionamentos, tudo começa a se realinhar para refletir essa nova versão de si. A relação consigo mesmo se aprofunda e a autoconfiança floresce. Este processo não é sobre uma mudança superficial, mas sobre uma reconstrução interna. É uma jornada para desvendar o potencial adormecido e manifestar a pessoa que se aspira a ser. A verdadeira liberdade reside em ser o arquiteto da própria identidade. A força da mente humana reside na sua capacidade de adaptar-se e evoluir, mas essa evolução é guiada pelas convicções internas. A ideia de que a mente economiza energia ao reafirmar crenças já estabelecidas não é sobre preguiça, mas sim sobre eficiência. Se já existe um padrão neural, é mais fácil percorrê-lo do que criar um novo do zero. Por isso, a mudança de identidade é um trabalho contínuo e intencional. Quando compreendemos que nossos comportamentos e até mesmo o cenário de nossa vida são um espelho da imagem que sustentamos de nós mesmos, a responsabilidade pela mudança se torna clara. Não se trata de uma força externa nos moldando, mas sim de um processo interno que estamos, consciente ou inconscientemente, cultivando. O processo de desconstruir velhas identidades e construir novas exige paciência e persistência. É como esculpir uma nova obra.
Cada pequeno golpe no cinzel, cada ajuste, contribui para a forma final. Os neurônios e suas sinapses, no final das contas, são metáforas para os caminhos que nossa mente cria e percorre, e que podem ser refeitos com dedicação. Ao invés de se concentrar em falhar menos ou ter mais disciplina, o foco deve ser em ser uma pessoa que naturalmente age com excelência e autodisciplina. A ação passa a ser uma consequência natural da identidade, e não um esforço forçado. Muitas vezes, a tentativa de mudança é impulsionada por um desejo de alcançar um resultado específico. Quero emagrecer 5 quilos. Quero parar de procrastinar. Quero ter mais dinheiro. O problema é que, ao focar apenas no resultado, a motivação pode se esvair assim que o objetivo é atingido, ou se torna um fardo pesado. A mente, sem uma nova identidade para sustentar o comportamento, tende a retornar aos padrões anteriores. A chave está em direcionar a energia para se tornar a pessoa que já possui aquilo que se almeja. Se o desejo é ter mais disciplina para os estudos, a questão não é apenas estudar mais, mas sim incorporar a identidade de um estudante dedicado. Como um estudante dedicado age? Ele organiza seu tempo, ele busca conhecimento, ele se compromete com o aprendizado. Essa mudança de perspectiva transforma a jornada. Não é mais uma luta para fazer algo, mas uma expressão natural de quem se é. Se você se vê como alguém que valoriza a saúde e o bem-estar, ir à academia ou fazer escolhas alimentares saudáveis se torna parte de sua essência, e não uma tarefa árdua. É uma dança entre a crença, a emoção e a ação. A crença define a identidade. A emoção impulsiona o desejo de viver essa identidade, e a ação solidifica-a. Quando esses 3 elementos estão em harmonia, a transformação é inevitável e duradoura. É sobre construir um novo eu, passo a passo, ação por ação. A jornada de transformação não é uma corrida frenética, mas uma caminhada consciente. A cada passo, a cada escolha, a identidade é moldada. A paciência é uma virtude essencial nesse percurso, pois a versão de si que se é hoje foi construída ao longo do tempo, e desconstruí-la e reconstruí-la exige dedicação contínua. Comprometer-se com o processo significa celebrar cada pequena vitória, cada avanço, por menor que seja. É entender que a perfeição não é o objetivo, mas sim o progresso constante. Se o desejo é aprender um novo idioma, o compromisso não é apenas com a fluência final, mas com a prática diária, com a persistência em cada aula, em cada conversa. Essa dedicação ao processo, e não apenas ao destino, cria uma base sólida para a mudança. É o que permite que a transformação seja real e não apenas um voo de curta duração. É a diferença entre um foguete que sobe e logo cai, e uma árvore que cresce firme e forte, com raízes profundas. A citação sobre a repetição emocional ressoa profundamente aqui. As emoções que associamos às nossas ações e à nossa nova identidade são os catalisadores que consolidam os novos caminhos na mente. Sentir a satisfação de cada pequena conquista, a alegria de viver em alinhamento com o novo eu, tudo isso fortalece a transformação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.